boa noite, Igreja United de São Paulo. Que especial estarmos reunidos com casa cheia. Gente, glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo algo aqui, não por mãos humanas, não com força, nem com entendimento humano, mas é o Senhor que está fazendo. Então, me alegro muito em cultuar ao Senhor juntamente com você nessa noite. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Se você já faz parte de uma igreja local, nós com muita honra e apreço, nós mandamos um beijo para os seus pastores locais. Se você não tem uma casa para chamar de sua, se você está visitando essa casa para discernir se talvez um dia você venha congregar conosco, nos procure no final, procure alguém da liderança para você tirar suas dúvidas, conectar com a gente. Estamos aqui para de fato servir vocês, amém? E glória a Deus, vamos entrar na palavra, porque a gente já está um pouquinho estendido no nosso horário, mas hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Heróis da Fé. Quem está acompanhando a série, não só aqui, mas também no Spotify, no YouTube, nós temos crescido em sabedoria sobre aqueles que foram considerados através da palavra de Deus como heróis, como aqueles que nós podemos olhar e aprender um pouco mais, nos inspirar, caminharmos, conforme o coração desses heróis. É muito interessante porque a galeria de heróis da fé não é composta de pessoas perfeitas. Eu não sei você, mas eu não sou perfeita. Então, para mim é muito maravilhoso ler história de pessoas como eu, você, que tiveram uma revelação do Espírito Santo, fizeram algo que de fato marcou e até hoje ecoa nas nossas vidas. Não é muito especial isso? Eu estava pesquisando e é interessante porque o marco do cinema, as maiores bilheterias, os filmes mais conhecidos são filmes de heróis. Sabia disso? Eu não sabia disso, eu não sou super cinéfila, mas eu fui pesquisar e eu vi que a maioria das bilheterias são filmes de heróis. É interessante pensar que dentro de nós existe um clamor por alguém que vai vir e transformar a realidade. Alguém que vai vir com o seu superpoder e fazer algo que vai salvar pessoas, que vai alcançar pessoas, que vai ser aquela pessoa que você estava com tanta expectativa para que ela chegasse. Não é verdade? Para pensar aí num super-herói que você gosta, pessoas da Marvel, sei lá, eu não vou nem falar sobre isso porque eu não entendo nada. Mas eu sei que temos esse clamor no nosso coração. Engraçado porque na época de Jesus existia esse mesmo clamor, o clamor por um herói. O povo judeu, ele esperava o Messias, mas eles tinham uma pré-figuração, uma ideia de que o Messias viria como um guerreiro forte, como alguém que viria destruir o Império Romano, que venceria aquele império que estava oprimindo, escravizando eles, que seria por força, vestido com a sua capa, talvez de super-herói. Mas a gente vai ver que Jesus veio com o seu amor para libertar o povo. Ele veio para entregar de fato a sua vida e ser verdadeiramente um herói, não só para o povo de Deus, os judeus, mas para nós também, os gentios que fomos alcançados. Isso é maravilhoso porque éramos um povo, vamos dizer assim, deixado talvez de lado, não sei, ou um povo que não éramos participantes da promessa, mas através da vida de Jesus, através do seu heroísmo de fato, nós podemos acessar esse lugar de liberdade, desfrute da graça de Deus. E eu não sei se você consegue entender isso de verdade, mas isso é muito poderoso, gente. Através da vida de um homem que era sim 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Hoje nós podemos ter livre acesso ao trono da graça. Estou desviando um pouco o assunto, mas ultimamente eu tenho refletido um pouco sobre isso,
Às vezes a gente gasta mais tempo querendo selecionar quem tem direito ou não tem direito à graça de Deus, sendo que nós deveríamos gastar mais tempo em pregar o evangelho de fato para as pessoas. Isso eu estou falando para mim, tá? Se isso te alcança, recebe também. Mas a gente não tem que parar para ver quem é o selecionado, quem é digno, quem é mais santo, quem é mais merecedor. A graça de Deus não fala sobre isso, gente. A graça de Deus, ela está disponível para todos nós. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso um pouco mais lá na frente, amém? Hoje nós vamos falar de um herói que de uma forma interessante me chamou muita atenção. E eu falei, eu vou pregar sobre esse herói. Não tinha parado para me atentar na vida desse homem. Então, a gente vai lá para Hebreus capítulo 11. E você pode ir para o verso 4. Vamos ler a palavra de Deus, amém? Você veio para a igreja para ler a palavra, não só para escutar o que eu falo. Se eu falar uma coisa errada, você tem que ver que está errado. Onde já se viu isso? Não vou falar nada de errado, gente. Esse é o momento que meu marido pensa assim, por que ela falou isso? Porque eu sou uma pedra, eu falo essas coisas sem pensar, mas eu me arrependo depois, tá? Bom, vamos lá. Hebreus capítulo 11, verso 4, a Bíblia fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Repete comigo, o mais excelente sacrifício. Do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, presta atenção nisso, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Uau! Esse texto falou muito comigo. Esse texto tomou meu coração de uma forma que eu não tinha prestado atenção nos detalhes dele. Esse texto é muito rico. A gente vai falar hoje sim sobre a vida de Abel. A história deste homem, filho de Adão e Eva. Cronologicamente, o nosso primeiro herói da fé dentro da galeria está descrita em Gênesis capítulo 4. E se você quiser, abre sua Bíblia comigo que a gente vai ler rapidamente a história de Abel. Mas contextualizando para vocês, Adão e Eva se encontraram romanticamente, tiveram filhos. O primeiro filho foi Caim e logo em seguida eles tiveram Abel. A palavra Abel, o nome Abel, tem um significado interessante. Significa vapor, significa fôlego. O que a gente entende disso? Que de fato é algo transitório, algo talvez rápido de se ver, algo que passa rapidamente. Então, Abel, a gente vai ver que até pelo seu nome, ele tinha uma missão que seria rápida. Então, Gênesis capítulo 4, no verso 1, a Bíblia vai contar a história deste homem. E lá diz assim, Adão, Gênesis capítulo 4, verso 1, tá aqui na tela? Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que no fim de certo tempo, Caim trouxe um fruto da terra. Repete comigo, um fruto da terra ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Repete comigo, das primícias. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado com isso, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? Por que você está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e à espera. O desejo
dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E o primeiro homicídio bíblico acontece. A gente não vai continuar esse texto para a gente não se delongar, mas Caim mata o seu irmão. Ele é dominado pela ira, ele é dominado pelo pecado, mesmo que Deus tenha avisado Caim para que ele não continuasse com o seu coração contaminado. Deus estava ali se comunicando com eles, ele avisou, ele disse. E queridos, quantas vezes nós somos como Caim? No momento onde somos corrigidos pelo Senhor, a gente fica emburradinho, a gente fica ofendido, a gente acha que está, sendo que o Senhor tem o melhor para nós, sendo que Ele tem uma vontade maravilhosa para as nossas vidas, mas como um bom pai, corrige, exorta, edifica, consola, mostra o caminho. Aqui existe uma linda narrativa que é muito interessante, porque a lei não tinha sido estabelecida. Ainda não existia uma instrução para o povo que Deus desejava ofertas. Não existia. A gente vai ver uma intenção sendo mostrada do coração desses dois filhos. A questão é que a intenção foi diferente. Um entregou uma oferta. Algo que poderia ser, toma aqui, Deus. O outro pensou, o outro planejou, o outro separou o melhor que ele tinha para entregar ao Senhor. E quantas vezes não somos nós, não é verdade? Hoje a gente vai falar, eu não estou falando de dízimos e ofertas. Hoje a gente vai falar, de fato, de uma oferta de fé. Presta atenção nisso, uma oferta de fé. Esses homens não tinham instrução de que a oferta agradaria ou não o Senhor. Eles sim, de boa intenção, desejaram entregar algo. Mas através disso existia uma intenção de coração. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Presta atenção nisso, igreja. Na nova aliança, no tempo onde nós vivemos, na era da graça, o Senhor não nos pede para entregarmos bodes, carneiros, trigo, centeio. Ele pede para que nós entreguemos a nossa fé a Ele, como uma oferta agradável a Ele. Eu não sei se você já está entendendo. Por favor, pega isso. Se você tiver que gravar uma frase nessa noite, a nossa maior oferta deve ser a nossa fé. Vai para Hebreus capítulo 11. A gente já estava lá no verso 4. Talvez você tenha ido para Gênesis 4, mas tudo bem. Volta para Hebreus capítulo 11. Agora a gente vai ver o verso 6. Você já está recebendo algo? Você está com o seu coração aberto? Talvez essa mensagem não seja uma mensagem de muitos améns, glória a Deus. Mas tudo bem, que eu não estou aqui para fazer show. A gente está aqui para, de fato, sermos transformados pela palavra de Deus, amém? Hebreus capítulo 11, no verso 6, fala assim: de fato. Talvez seja uma versão diferente, né? Eu gosto dessa, eu não lembro qual é. Eu acho que é NAA. Ela fala assim, de fato. É quase então, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu não sei se você já está entendendo. Esse é o pedido para nós, igreja. Esse é o pedido para nossa geração. Esse é o pedido para nós, filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, que recebemos um novo espírito, um novo coração trocado. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer nada seu. Ele quer que você
a sua fé vai agradá-lo. A sua fé, a sua convicção na palavra dele, na voz dele, na verdade dele, vai soar como uma oferta agradável ao Senhor. E olha, Abel, que não tinha o Espírito Santo, entendeu isso. E é por isso que a voz dele, o ato dele, ecoa até hoje. Faz sentido? Ele entendeu isso. O Smith Wigglesworth fala uma frase que qualquer homem pode ser transformado pela fé, por mais que possa estar acorrentado. Talvez hoje você esteja acorrentado e você só precisa de um chacoalhão de fé. Você precisa de um chacoalhão de fé para você não sair por aí caminhando como Caim. Caminhando ofendido, caminhando invejoso, caminhando entregando qualquer tipo de fé para o Senhor. O Senhor não quer qualquer... Ai, Senhor, eu creio que você cura. Ai, Senhor, eu creio que você quer restaurar o meu casamento. Mas desisto. Deus não quer isso de você. Se você for entregar isso, não entrega. Sério, não entrega. Entrega o seu melhor. Entrega o seu melhor. Talvez o que voltou em Caim de verdade foi fé. Né? Se ele soubesse que a oferta dele chegaria em Deus. Se ele soubesse que Deus ia olhar para a oferta dele, talvez ele teria pensado um pouquinho melhor e teria entregado a melhor parte. Por que quando nós temos uma palavra de Deus, ouvimos de Deus, ou também vemos nas Escrituras uma realidade celestial que já é disponível para nós, a gente chega e fala: ai, Senhor, qualquer coisa. Não, eu creio que essa noite é a nossa noite, que nós vamos ajustar o tipo de posicionamento e a nossa oferta de fé. Porque a fé, gente, não é um simples sentimento. Fé não é um arrepiozinho que você sente, um aleluia. Não, fé é a certeza, é a convicção. Hebreus capítulo 11, no verso 1 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Se caminhamos debaixo da revelação dessa palavra, isso precisa ser verdade para nós. Em todos os nossos dias, em todas as nossas ações, em todas as circunstâncias que nós caminhamos. Recentemente, quem está fazendo Escola United já ouviu esses testemunhos e eu peço perdão para vocês, mas eu deveria contar isso hoje de novo. Mas na verdade seja edificado em ouvir e ouvir o meu testemunho. Amém? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Mas as últimas 2 semanas, 3 semanas, têm sido semanas cheias de bombardeios dentro da minha casa. E o principal deles, o que primordialmente me afetou, foi que a Luma ficou doente vários e vários dias. Ela teve otite, primeiramente nos 2 ouvidos, tomou antibiótico, a gente precisou ir para o hospital. Eu, que sou uma pessoa... tenho pânico de hospital. Foi muito difícil para mim. Meu marido sabe disso. E aí, quando ela sarou, parece que passou 3 dias. Sei lá, estou exagerando, mas foi 5 dias. Ela teve novamente otite e aí fechou a garganta. Ela não comia, ela não tomava água, ela não queria nem mamar. E eu fiquei desesperada porque eu sou uma mãe de primeira viagem de uma criança de 2 anos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, mas eu também sou humana, sabia? Eu também sofro, eu também choro, eu também fico desesperada no meio da tribulação. Porém, aconteceu uma coisa muito interessante. Acho que eu nem te contei isso, por sinal. Eu contei para os alunos da aula e eu não contei para você, amor. Mas a gente estava lá na segunda consulta, o segundo diagnóstico de otite da Luma. E aí o médico muito querido, o senhorzinho, falou assim: qual de vocês 2 tinha otite quando era criança? Na hora eu gelei. E eu falei: eu. Aí ele falou: é bem provável que ela tenha esse órgão de ataque.
como se ela fosse ter sempre otite, assim como eu tive na infância, porque, sei lá, por alguma razão hereditária, genética, não sei, desculpa quem é da área da saúde, eu esteja falando muita baboseira, mas foi o que o médico me falou na hora. E aí, na hora, gente, eu falei assim, pronto, agora eu vou ter que lidar com dor de ouvido até a Luma fizer 30 anos de idade. Isso me deu um desespero, gente. Por quê? Porque eu fui uma criança que sofri muito com dor de ouvido. Eu lembro, as minhas memórias de infância, claro, foram felizes, alegres, mas eu lembro de noites e noites em claro, com a minha mãe pingando coisa no meu ouvido, esquentando fraldinha, botando no ouvido, e eu chorava. Era muito ruim. Eu tenho muito forte essa lembrança. E aí, quando o médico falou aquilo, eu literalmente abracei aquele diagnóstico e falei, é isso. Eu até falei brincando, eu nasci para ser a princesa sofredora. Coitadinha de mim. Olha só, a órfã, tadinha, não tem pai, não tem mãe. Aí a filha está morando longe da família do pai. Estamos sozinhos numa terra estranha, sem rede de apoio familiar, né? Porque Jesus fez a nossa rede de apoio aqui na igreja, glória a Deus. Mas na hora eu só ai, não tenho ninguém, não tenho nada, coitada de mim. E agora eu tenho que lidar com a minha filha tendo dor de ouvido sempre. E eu aceitei aquilo, eu abracei aquele diagnóstico, gente. Isso aconteceu 2 semanas atrás, tá? A gente pegou, saímos do hospital, fomos na farmácia comprar o antibiótico. O Lucas Paulo desceu com a Luma, que ela tá um grude com ele agora. Tudo que ele faz, ele quer fazer junto com ela. Ela quer ir junto com ele. Sim, tudo, literalmente. E aí, E aí, eu fiquei no carro. A gente estava na Paulista, era 00:30. Eu lá com os olhos arregalados, assim, tipo, sei lá, vai que um doido pula dentro do carro. Tipo assim, né? Gente, eu sou da fazenda, é difícil pra mim morar em cidade grande. Daí, eu tava lá, no meu coitadismo, tadinha de mim, sofredora. Gente, eu não tava ouvindo música, não tava tocando nada. Eu tava quieta, em silêncio. O Espírito Santo falou pra mim, você não vai aceitar esse diagnóstico. Você não vai aceitar essa afirmação. O que a palavra de Deus fala sobre a Luma? Aí ele começou a ministrar no meu coração o significado do nome dela. Luma vem da mesma raiz de Lucas, que é interessante também, que significa iluminada. Qual que é o propósito da Luma? Desde antes da formação do seu ventre, ele começou a ministrar no meu coração que ela vai ser luz, que aonde ela pisar vai se transformar, que ela é curada, que ela é sarada pelas pisaduras de Jesus, que ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. E aí eu falei, né? Espírito Santo, né? E assim, eu não estava negando a circunstância. A gente estava comprando remédio. Ela tomou 10 dias antibiótico. Se ela precisar, ela vai tomar de novo. Mas o ponto é, a minha confissão, em nome de Jesus, isso caia por terra agora. Isso não vai ser uma realidade na minha família. Pode ter sido uma realidade na minha infância, mas na infância da minha filha, que eu tenho consciência da palavra de Deus, tenho a autoridade no nome de Jesus, que eu tenho a palavra de Deus como uma espada que corta, divide, transforma. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar isso. E naquele momento, dentro do carro, 00:30, na Paulista, eu entreguei a minha oferta ao Senhor de fé. Eu estava chateada, eu estava frustrada, eu estava me sentindo uma mãe horrível, porque a dor de ouvido aparentemente se deu, porque foi uma congestão nasal, enfim. A gente poderia ter lavado mais o nariz. Aí esse é o momento que você começa a pensar tudo que você podia ter feito. Mas o ponto é, o que você vai fazer a partir de agora? O que você vai fazer a partir de agora? E ali eu me posicionei. Aí eu falei, peguei.
Isso que eu quero te encorajar nessa noite. Às vezes você vai ter que entregar a sua oferta de fé, mesmo se você não estiver sentindo, mesmo se a circunstância dizer completamente ao contrário, mesmo que tudo esteja caindo, você não tenha força para declarar nada. Pelo amor de Deus, só pelo menos declara o nome de Jesus. Se você tem força, declara o nome de Jesus sobre a circunstância. E essa é a sua oferta de fé. Essa é a certeza daquilo que te espera. Fé, gente, é como, uma conta que você sabe que você já pagou. E aí, de repente, do nada, cortam a sua luz, sua água, mas você tem um comprovante que você pagou. É seu. Só que sabe qual é a boa notícia? Não foi você que pagou a conta, foi o próprio Jesus que pagou a conta com preço de sangue por você. Isso é ser mais que vencedor. Ser vencedor é alguém que guerreia e ganha. Você é mais que vencedor, segundo Romanos 8, porque Jesus venceu por você e você só ganhou o título de mais que vencedor. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Então, de forma rápida, a gente vai falar de 3 verdades sobre a oferta de fé que nós aprendemos com Abel. A primeira é que não é sobre o que, é sobre como. Repete comigo, não é sobre o que, é sobre como. Tem alguns estudiosos, teólogos que falam, Deus aceitou a oferta de Abel porque era com sacrifício de sangue, e Caim, porque não aceitou de Caim porque eram trigo, cevada, sei lá. Mas aqui, de novo, a gente já falou, já falei isso para vocês, não havia estabelecido debaixo da lei essa oferta. Então não é sobre isso. A gente leu, a Caim deu uma oferta, Abel deu as primícias, a primeira parte. Ele pensou, ele separou. Eu imagino que ele tenha escolhido dentro do rebanho lindo o carneiro, o cordeiro, ou sei lá, o bicho com pelos mais maravilhoso para entregar para o Senhor. Eu te convido nessa noite a você entregar a sua oferta de fé. O seu coração não é sobre quanto, não é sobre a quantidade de coisas, mas é sobre a intenção do seu coração. Gálatas capítulo 6, no verso 7 fala: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também colherá. Às vezes você está se questionando por que você não está colhendo uma vida de fé. E eu te pergunto, como está sendo a sua semente de fé? Como está sendo a sua semente de fé? Porque se você semear certo, certamente você vai colher certo. A palavra, ela funciona. A palavra não muda. A palavra não volta vazia. Deus, Ele tem um caráter irrepreensível. Você acha que talvez o problema seja com você ou com Deus? Eu reconheço que teve situações que o problema era, obviamente, comigo. Porque não é com Deus. Eu preciso mudar. Eu preciso me posicionar. Você precisa mudar a sua ótica, a sua percepção. Entender que existe um padrão de como nós devemos crer. Crermos de todo o nosso coração. Crermos sem duvidar. A palavra de Deus fala em Marcos 11, 23, que nós, que a gente precisa dizer ao monte. Quem se posiciona, quem fala ao monte, vai poder provar do tamanho do seu Deus. O que você disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, assim será feito. O problema é que a gente duvida, o problema é que a gente é incrédulo, o problema é que a gente esmurece na fé no meio da tribulação, o problema é que a gente fica olhando a bênção do vizinho, a grama do outro, e não foca na gente, no nosso propósito. Faz sentido, igreja?
A palavra de Deus fala em 1 João 3,12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Quais obras têm sido construídas com a fé do nosso coração? Quais obras têm sido construídas com a fé do nosso coração? É maravilhoso, gente, a gente entender que nós vivemos na era da graça. Eu não estou aqui falando sobre uma vida farisaica. Eu não estou falando sobre uma vida legalista. Sobre, como fala? Meritocracia. Não é sobre meritocracia celestial. Amém? É sobre entendermos que, como o apóstolo fala, a graça é a parte de Deus, mas a fé deve ser um trabalhar nosso. Já foi nos dado uma boa medida de fé. Agora a gente precisa, igual um músculo, ir lá treinar, tomar o seu whey protein da fé, amém? O seu whey celestial. E trabalhar esse músculo, crescer em fé, perseverar no meio da tribulação, amém? Número 2, o que a gente aprende com a oferta de fé de Abel, que como uma semente, a gente não colhe na hora. Como uma semente, a fé não necessariamente é colhida na hora. Sabe qual é o nosso grande problema? Somos tão imediatistas. Somos tão geração micro-ondas, WhatsApp, responde agora. A gente quer as coisas para ontem. E eu creio que seja toda a nossa geração super tecnológica e avançada que nos leva para esse lugar. Recentemente, eu acompanhei um testemunho de uma pessoa que eu amo muito e ela me permitiu compartilhar aqui para te encorajar. Como a fé é uma semente que você joga, mas você não necessariamente vai ver o resultado imediato. Nós tínhamos uma liderada lá em Campo Grande, a Mari, e desde que eu conheço a Mari, há, 8 anos atrás? 8 anos atrás, existe palavras de Deus sobre ela ir para outras nações. Você olha para ela, você não precisa nem conhecer ela, você sabe que em algum momento ela vai ir para as nações. Existe palavras de Deus, confirmação, testificação. Então a vida dela, ela estava esperando este momento chegar. É como se ela estava vivendo realmente pensando nisso. E recentemente apareceu uma oportunidade muito grande dela ir fazer uma escola, enfim, lá na Califórnia. Não sei detalhes sobre a escola, mas tudo parecia não colaborar. Principalmente a área financeira. Só que aconteceu um milagre sobrenatural. Financeiramente, pessoas começaram a ofertar na vida dela. E ela conseguiu dinheiro para tirar o visto, dinheiro para se inscrever na escola. E ela veio aqui para São Paulo, super empolgada, e a gente crendo junto com ela. Ela foi lá tirar o visto dela. E adivinha só? O visto foi negado. E agora a grande pergunta, por quê? Por quê? Por quê? E foi uma pergunta que eu fiz para o Senhor. Eu falei, Senhor, por quê? E eu falei para ela, Mari, eu não tenho respostas para te dar. Mas sabe uma coisa que ela falou? Isso veio com grande rema na minha vida, uma palavra revelada. Ela falou assim, Mari, pelo menos eu sei que a minha fé agradou a Deus. Olha que forte isso, gente. Ela tem, 20 e poucos anos. E eu fiquei extremamente inspirada. Por isso eu pedi para contar esse testemunho. E ela falou assim, eu estou muito triste agora. Eu estou me questionando. Por quê? Porque tudo parecia favorável. As pessoas ofertando. Ela com vários $1.000 já. E o visto foi negado. E ela disse,
pelo menos eu sei que a oferta de fé dela, a minha fé agradou a Deus. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem aqui tem essa maturidade? Quem aqui tem esse posicionamento de fé para saber que mesmo quando as coisas não estejam acontecendo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar me posicionando, porque talvez sejamos como Abraão e Sara, que esperaram 25 anos pela sua promessa. Só que a gente não quer esperar, a gente quer tudo para amanhã, a gente quer tudo agora. A gente quer tudo para a semana que vem. Olha só, que ensinamento. E olha que a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, no verso 19. Não se enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Está falando de Abraão. Pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Agora presta atenção no verso 20. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Que sabedoria teríamos se o tempo, a perseverança provasse a nossa fé e nos posicionássemos, sabendo que cada dia que passa, se Deus falou, Ele vai cumprir. Então eu não preciso me preocupar, eu preciso continuar crendo, me posicionando, celebrando. O nome Abrão, antes era chamado, foi mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Imagina você ficar 25 anos se apresentando como pai de multidões, sendo que você não tinha nenhum filho. Para o mundo parece loucura. E é para isso que a gente foi chamado. Para de fato disseminar essa loucura. Se isso vai trazer transformação, se isso vai trazer vida, se isso vai trazer pessoas sendo resgatadas do império de trevas e sendo transportadas para o reino de Deus, eu me posiciono, porque no número 3, isso gera glória ao Senhor. Quem que é pai e mãe? Pai e mãe. Você já foi em apresentação de Dia dos Pais, o Dia das Mães, Dias da Família, sei lá? A criança se apresenta para você. Ela está ali dançando linda, fofa, bonitinha para você. Não é para a honra e glória dela. A gente acha fofo porque é muito. Mas a criança está ali demonstrando o amor dela para nós. É a mesma coisa com a nossa fé. Se Deus te falou, e agora eu vou te dar uma sequência de versículos que comprovam que se Deus falou com você, você precisa perseverar. Isso dá glória a Deus. Acabei de ler Romanos capítulo 4, no verso 19, eu não sei se você percebeu, no verso 20 na verdade, lá fala assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe, se Deus falou com você algo, se Ele te chamou para algo, se Ele falou com você, a promessa é dEle para você. Não é você que vai ser exaltado, não é você que vai ser colocado num sublime trono, é o Senhor. Então, se você persevera, se você é obediente, se você se posiciona, se você entrega a sua oferta de ver o Senhor, tendo perseverança, continuando, permanecendo, isso dá glória a Ele. Sabe qual que é o problema? A gente busca a Deus querendo benefício próprio e não por simplesmente buscá-lo quem Ele é e para agradá-lo. Esse é o nosso grande problema. A nossa geração talvez esteja doente, buscando por promessas, coisas, dinheiro, parará, 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 e não se agrada de quem verdadeiramente, simplesmente Deus é.
olhamos para as coisas, queremos as promessas, mas a gente esquece da presença. Quantas pessoas, eu posso dizer, só de pensar, oravam tanto por algo e quando conseguiam esse algo, se afastavam de Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu imagino Deus olhando para nós, tipo, filho. Sem palavras. Então, a gente precisa entender que a glória, a minha atitude, o meu posicionamento de fé, a minha oferta de fé vai exaltar a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 23 fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Filipenses 1,6 fala: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, Números 23:19 fala: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Pois, Salmos 33:4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que faz. Se Ele te falou, se Ele te prometeu, se Ele entregou para você uma palavra, por exemplo, para Mari, que ela vai pisar nas nações, Ele vai cumprir, porque a palavra é dEle, o chamado é dEle, a vida dela é para Ele. A nossa vida é para o Senhor, o nosso chamado é para o Senhor, o nosso coração é para o Senhor. Então que hoje nós como igreja entendamos que uma vida de fé, um posicionamento de fé, é sim como entregar uma oferta que soa com um aroma tão agradável ao Senhor, simplesmente porque cremos. Quero te convidar a você ficar de pé.